Hoje, a pergunta 846, porque nós falamos dessa liberdade que temos no pensar, no agir, e vamos continuando hoje com as perguntas que Kardec traz à espiritualidade. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se esta influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Vejam bem, essa pergunta é de extrema importância quando nós lembramos que quem pensa, quem age e quem detém o livre-arbítrio é o espírito. O nosso cérebro, o nosso organismo, ele manifesta um ser pensante que é o espírito, né? Ele decodifica o pensamento ali e transmite pelos órgãos sensoriais. Nós temos a comunicação aqui na Terra e a manifestação pelo organismo. Mas quando a gente entende que é o espírito que tem o livre-arbítrio, é o espírito que expressa a sua condição de vibração espiritual, o corpo físico, a pergunta é, o corpo físico pode alterar este livre-arbítrio? Sim. Por que ele pode alterar? Nós sabemos que antes de encarnar, nós não só temos aqui uma programação do desenvolvimento a cumprir, os laços familiares, os laços profissionais, os encontros que nós temos, mas há algo fundamental que também é planejado antes do nosso encarne, que é a nossa condição física. O nosso organismo também é programado para este encarne. De acordo com as coisas que eu preciso cumprir, eu trago um organismo apto em tempo, até o fluido vital nos é fornecido, o tempo de vida e as condições para que essa máquina humana possa garantir a função, a execução das atividades do espírito. Se esse espírito não traz ali uma organização adequada, vamos dizer, várias situações, uma saúde que não está bem, traz um corpo com deformidades, com limitações. Esse organismo cerebral, às vezes, não expressa, não consegue decodificar o que este espírito está emanando, porque quem tem a dificuldade para manifestação é o físico. Vai alterar o nosso livre-arbítrio? Vai. Porque nós não vamos conseguir que este espírito manifeste tudo aquilo que ele deseja. Então, no caso, por exemplo, de uma anomalia física, de uma patologia física que limite o caminhar, vai interferir nas ações desse irmão. Um cérebro com restrições de manifestação e funcionamento, vai interferir? Vai interferir também. O cérebro apresenta anomalia? Sim, o espírito está pensando, o espírito está ativo, mas não tem um canal que esteja em condições de manifestar tudo o que ele pensa, tudo o que ele deseja. Por que acontece isso? Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a nossa organização física, quando há limitações, ela vem nos trazer um aprendizado. A gente sabe que tudo que nós passamos é por um aprendizado. Uma limitação, por exemplo, na comunicação, né? Vai nos exigir o silêncio. Vai nos exigir uma comunicação mais limitante. Qual o aprendizado que eu tenho com isso? Né? Onde isso está me estimulando? A humildade, a resignação, a resiliência, os tratamentos que eu necessito. Assim são nas anomalias físicas, dentro do organismo, as motoras, as cerebrais, o processo cognitivo, e as patologias onde às vezes o organismo é perfeito, mas a estrutura de funcionamento não é perfeita. Então, nós temos muitas patologias na estrutura psicológica, as patologias de infância, que muitas vezes não se encontra algo fisicamente que responda por aquela situação. Então,
O nosso organismo, ele vai também trazer uma limitação, um freio ao nosso espírito? Vai. Nos mundos mais evoluídos, onde nós temos o corpo material mais etéreo, porque o espírito é mais desenvolvido, tem uma vibração maior, então nos mundos regenerativos, nós temos o corpo material ainda, mas é um corpo material mais etéreo, mais desenvolvido, é um corpo material mais perfeito. Ele não carrega as anomalias que nós carregamos aqui, nos mundos de expiação e prova. Então, esse espírito tem uma manifestação muito maior, tem uma expressão muito maior. Então, é isso que responde os espíritos para nós. É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Ou seja, o que quer dizer isso? O instrumento não dá a faculdade. As faculdades são do espírito. O pensamento, a evolução de pensamento, de conhecimento, a articulação do pensar, é tudo do espírito, não é do cérebro. Então, o instrumento não dá a faculdade, porque quem tem a faculdade no pensamento é o espírito, né? Além disso, cumpre-se que se distingam as faculdades morais e intelectuais. Tendo o homem um instinto de assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto. A quem lhe dá, não são seus órgãos que lhe dão, ou seja, os nossos impulsos primitivos são do espírito. Às vezes, uma patologia que nos limite o movimento pode proteger esse espírito ainda violento? Pode ser um freio para o espírito também. Pode ser uma provação para aquele espírito tão rebelde não poder trazer a violência que carrega. Nós não podemos julgar casos particulares. Existem infinitas situações que levam às patologias, às anomalias físicas aqui. Mas pode também ser um freio ao espírito primitivo, né? Se ele não caminha, se ele não tem locomoção, se ele não tem uma condição de se manifestar, a violência dele vai ser reprimida. Semelhante ao bruto, que ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar da matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, portanto, assim precede por sua vontade. Então, vejam, o corpo vai trazer ali um termômetro para o nosso livre-arbítrio, e onde nós podemos ver que essas dificuldades podem trazer um desenvolvimento tanto à nossa parte moral, porque pode trazer o desenvolvimento da paciência, da resiliência, de tudo isso, mas pode também intimidar este livre-arbítrio que pode ser bastante primitivo. Então, uma pessoa que tem uma violência verbal muito grande, uma expressão muito violenta, ela pode ser restringida também da expressão da fala, para que nesta encarnação ela eduque este comunicar. Existem infinitos motivos, mas um deles pode ser isso, como diz aqui a espiritualidade. A faculdade vem do espírito, o instinto vem do espírito, o pensamento vem do espírito, a vontade de fazer é do espírito. E esse corpo vai dar ali uma organizada para ver até onde pode ir esta conduta, tá bom? 847. A aberração das faculdades tira o homem do livre-arbítrio? Aí seriam as aberrações, naquela época, no século XVII, a gente usava termos assim que a gente não consegue nem associar hoje à ciência o que significa isso, né? As aberrações aqui seriam as ligadas às limitrofias, às descalculias, às síndromes, né? Síndrome de Down. Então, tudo isso que seria chamado naquela época
coisas não compreendidas, coisas que não se tinha ainda ciência estudando e entendendo aquela situação. Então, eram chamadas de aberrações, porque não se tinha um conhecimento a respeito daquilo. E os termos são muito fortes. Mas o que a pergunta quer dizer? Essas doenças, como eu estava dizendo no anterior, as perguntas são próximas. As doenças, elas vão trazer limite? Sim. Já não é senhor do seu pensamento, aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que, porventura, tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode este espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota. Vejam, o termo utilizado também é um termo que, né, do século XVII. Como o déspota, no de um escravo, o mal rico em um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito deste constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Ou seja, a matéria servindo como um limite ou como uma expiação ao espírito que mal utilizou o seu pensamento, a sua capacidade de raciocínio. E também a vaidade daqueles, do sábio, né, dos sábios, dos grandes conhecedores das leis, os grandes estudiosos. Quando a vaidade invade estes irmãos, é muito comum eles solicitarem uma condição cognitiva, mental mais restrita, para que eles sintam a importância de compreender os irmãos que ainda não estão numa condição intelectual como o seu espírito está, e ser assim humilde. Esta limitação é temporária, é enquanto está aqui na matéria. Voltou para a pátria espiritual, voltou o esclarecimento que o espírito tem. Então, nós mais uma vez não podemos julgar na Terra, porque um irmão, numa limitação cognitiva, numa limitrofia, ele pode ser um espírito de extremo saber, incorporado numa mente ali, com patologias que vão trazer a ele a humildade na expressão do saber. Tá bom? Pergunta 848. Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez à aberração das faculdades intelectuais? Vejam aqui a pergunta. Vou traduzir a pergunta que está um pouco complexa. No estado de embriaguez, nós podemos justificar as nossas ações? É isso que está perguntando, né? Então, eu tenho um estado de alteração de pensamento no organismo, mas o que acontece? O espírito continua manifestando a sua essência de vibração. Eu posso estar numa condição de alteração pela bebida, pela droga, por alguma situação, e isto não poderá justificar as minhas atitudes perante a vida espiritual. Ou seja, o que eu farei, mesmo nessas condições de alteração, refletirá o que eu sou enquanto espírito, mesmo em condições de alteração. Eu posso cometer erros nessas condições de alteração, mas são alterações cometidas pelo espírito. Então, nós não iremos nos libertar do compromisso do que nós causamos. Ah, ele estava embriagado, ele nem sabia o que ele estava fazendo. Sim, ele sabia o que ele estava fazendo. O espírito sabe o que está fazendo. O estado de alteração só irá trazer uma desorganização de pensamento e comportamento. Né? Ah, ele estava alucinando por causa ele tem a responsabilidade espiritual. Então, vamos lá. Não porque foi voluntariamente que o ébrio se privou de sua razão para satisfazer as paixões brutais. Em vez de sua falta, comete duas. Ou seja, além do erro, ele ainda tem o comprometimento pelo vício, né? Então, aqui, ele
responde? Sim, ele responde. A alteração vai fazer com que ele responda pelas duas situações, tanto pelo vício como pela manifestação do espírito, mesmo estando em alteração pela bebida, tá bom? Então, servirá de escusa, ou seja, servirá de desculpa os atos reprováveis ao ser devido à embriaguez? Haverá desculpa? Essa é a pergunta, né? Haverá uma desculpa para os erros na embriaguez? Não, não haverá desculpa. Tá claro isso? Porque o espírito está manifestando. Quando a pessoa está embriagada, ela vai manifestar o que ela é. Talvez exageradamente, talvez numa forma inadequada, mas ele vai dar vazão ao que o espírito traz. Tá bom? 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? Então, o que ele está perguntando? No começo do nosso desenvolvimento, nós temos mais instinto do que pensamento, né? Nós agimos mais por instinto. Quanto mais nós vamos evoluindo, menor o nosso instinto, maior o nosso saber, maior o nosso livre-arbítrio, melhor as nossas escolhas, ou seja, de certa forma o instinto e o livre-arbítrio, eles vão se antagonizando. Por quê? No estado de selvageria, de primitividade, eu sou o quê? Eu sou instinto, eu sou preservação, meus impulsos são muito aflorados, a energia material sobrepõe a razão. Então, o livre-arbítrio, ele vai ali sendo desenvolvido. Isso é até muito sábio da espiritualidade, né, da criação, porque quando nós estamos na selvageria, se nós tivermos uma liberdade total, como seria, né? Seria muito triste. As nossas ações sem nenhum limite, sem nenhuma organização. Então veja como a criação é perfeita. Nós temos a selvageria, nós vamos amadurecendo nosso estágio de maturação, de escolhas, de sociedade, de trabalho, de estudo, e o nosso livre-arbítrio vai aumentando. Nós vamos adquirindo as possibilidades de escolha. Nossas provas se modificam. Então, quanto mais nós limitarmos o instinto no nosso espírito, mais nós crescemos. O que é um instinto? É tudo ligado à matéria. Nós estamos ainda necessitando, né, do fornecimento das energias da matéria, mas que isso não sobrepõe o espírito, que as nossas necessidades materiais não subjuguem o nosso espírito, que não haja vício nas diferentes necessidades, porque o vício é a compulsão, é o desequilíbrio, traz obsessor, traz desarmonia, traz o vício, traz comprometimento espiritual, seja qualquer necessidade física que nós temos. Compulsão para comprar é o materialismo, compulsão da bebida, a embriaguez é o vício, da droga, do sexo. Então, tudo que é compulsivo, que é um vício, aflora o nosso instinto. Então, nós vamos crescendo e nós vamos nos organizando, nós vamos sufocando, sublimando o nosso instinto. O instinto que não impede de agir com intensa liberdade no tocante de certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Conseguintemente, tu, que és mais esclarecido do que o selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que o selvagem o é pelos seus atos. Isso aqui é importantíssimo, que nós já falamos também aqui no livre-arbítrio. Eu saio da selvageria, eu vou me desenvolvendo, eu tenho mais livre-arbítrio. Em contrapartida, eu tenho o quê? Muito mais responsabilidade pelos meus atos. Então, o primitivo é mais instinto, é mais matéria, é pouco saber, é pouco sentimento, é mais o aqui e agora, né? A densidade do espírito é mais primitiva, ele vibra ainda em terceira, bem
uma terceira dimensão bem sólida, e ele tem pouca escolha. Se ele tem pouca escolha, ele tem menos responsabilidade. Nós aqui no final de era, que já não estamos na selvageria, e se nós estamos agindo como selvagens, é porque estamos ainda em queda profunda espiritual, porque ninguém está começando a jornada agora. Então, nós entendemos que nós agora somos muito mais cobrados, porque todos aqui somos espíritos antigos. Não são espíritos, as emanações da criação, neste momento na Terra, em planeta de transição, somos espíritos antigos aqui, reencarnados. Então, viver na selvageria é um grande comprometimento. E estes irmãozinhos, que estavam começando o percurso, não eram tão cobrados. Eles não tinham maturidade espiritual. Eles não tinham livre-arbítrio. Era ali sobreviver, né, fazer ali a agricultura, a caça, fazer a pequena sociedade, o comércio. As restrições garantiam uma proteção espiritual. Agora nós não, nós já somos espíritos que reencarnamos muitas vezes, temos bastante conhecimento, já estudamos muito. A nossa responsabilidade é muito grande agora. Isso é ameaça? Não. Isso é medo? Não. Isso é a consciência do quanto nós precisamos hoje cuidar de nós, cuidar do nosso interno. Ter um tempo diário para a leitura, para a prece, para a meditação, para nós. É para nós. Como nós sempre falamos, não há um julgamento externo. Esta cobrança que vem não é externa, é nossa conosco, a nossa consciência. Como nós já estudamos a consciência aqui nas últimas aulas. Ninguém vai nos punir, mas nós nos cobraremos muito, né, ao perceber que nós não cuidamos de nós nessa encarnação, que nós passamos ali atropelados pela correria, pelo trabalho, pela preocupação com os filhos, com ansiedade, medos, e nós não aproveitamos um momento do dia para nós, para o nosso refazimento, tá bom? A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Eu quero ser materialista, mas eu não tenho dinheiro. É um exemplo bobo, mas seria isso, né? Eu tenho restrições, eu não posso comprar as bebidas que eu gostaria de beber, então a situação social, ela vai trazer um direcionamento do nosso livre-arbítrio, assim como o organismo é uma limitação, as questões materiais também são. Nós já estudamos isso aqui neste livro, que a limitação material, ela não traz uma prova dificílima para o afortunado. O afortunado tem uma prova dificílima, que é a cobiça do materialismo. Está ali para ele. A pessoa que tem uma restrição material, ela mesmo que ela queira aquele acúmulo, ela pode ser apegada, mas ela vai ter que aprender, com a limitação material, financeira, a viver de uma forma mais simples. Então, a condição social vai determinar muitas ações nossas, sem dúvida, vai determinar muitas ações. A localização onde eu nasci vai determinar ações. Porque eu vou ter influência da cultura que eu vivo. A sociedade que eu pertenço. Né? O grupo étnico, as características daquela... Então, assim, as condições da matéria vão direcionar muito o meu livre-arbítrio, tá? É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências, Deus é justo e tudo leva em conta. Deixai-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregastes para vencer os obstáculos. O que os espíritos respondem para nós? Independente das condições limitantes da vossa expressão, aqui é no sentido até positivo, por exemplo, eu não tenho dinheiro, mas eu quero exercer a caridade material para o meu semelhante. Eu consigo? Consigo até um certo ponto. Agora, quem nos auxilia a organizar esse livre-arbítrio com as questões materiais, com o organismo da gente, com a família, com tudo?
nós podemos ser e somos direcionados pela espiritualidade. É isso que diz aqui a espiritualidade respondendo para Kardec. Todo esforço empregado vencerá os infortúnios. Então não é desculpa para a gente falar, eu não posso fazer o bem, ou eu não posso estudar, eu não tenho tempo. A gente sempre pode, como diz a espiritualidade aqui, vencer as limitações da matéria quando nós temos o emprego da boa vontade. Né? Eu posso alegar que eu não faço curso, eu não estudo, porque eu não tenho tempo, eu chego muito cansada, tenho que... Nós achamos muitas desculpas para não cuidar de nós. Que a gente possa superar isso. A espiritualidade nos ajuda a isso o tempo todo, para que isso não ocorra. Tá bom? Nós vamos entrar em fatalidade, e eu queria saber se algum de vocês tem alguma dúvida em relação até aqui do livre-arbítrio, para a gente poder entrar nessa parte que é importantíssima, sobre a fatalidade. Acho que nada, né, Rô? Nada, tá bom. Na liberdade, a gente vai entrar agora no tema fatalidade. O que é uma fatalidade? Fatalidade é algo que precisa acontecer, quer dizer, que acontece sem aviso prévio, que nos surpreende, que chega na nossa vida sem esperarmos. Aquilo chega sem fazer parte do nosso dia a dia, muda a nossa vida, muda nosso caminho. É uma surpresa. E geralmente numa situação delicada e que exige de nós um período de muita prova e às vezes muita expiação. Então, fatalidades. O que seriam as fatalidades? As mortes prematuras, as mortes repentinas, as doenças incuráveis, os acidentes, acidentes de todas as ordens, as fatalidades no planeta, né? E aí, a gente estudando Kardec, antes de começar as perguntas, a gente precisa entender algumas coisas sobre a fatalidade. Tudo que nós passamos, qualquer um de nós, ela tem duas origens. Ela tem a origem da programação feita no nosso projeto de vida, baseado no que nós precisamos passar. Então, quando nós nascemos, algumas coisas estão determinadas, não são fatalidades, algumas coisas estão pontualmente ali marcadas para acontecer conosco. Nós achamos que é uma fatalidade, porque vem de uma forma brusca, inesperada, de uma forma triste, geralmente. Essas situações, assim como o nosso desencarne, são programados antes de nascermos. Tanto que nós estudamos neste livro também a quantidade de fluido vital para a encarnação, o momento que nós precisamos desencarnar. E durante este período, algumas situações que são colocadas, nós achamos que são fatalidades, mas são coisas programadas para nosso aprendizado. Ou seja, nós passamos na Terra o que realmente nós precisamos passar. E uma outra origem do que acontece conosco na encarnação é a reação do que nós fazemos e pensamos. Então, nós temos duas origens dos fatos diários na nossa vida. O que nós achamos que é uma fatalidade, muitas vezes, que são coisas programadas, e fatalidades, que nós achamos que são fatalidades, mas não são retorno, resposta da lei de causa e efeito de pensamentos nossos, de ações nossas inadequadas na Terra. Uma das vibrações mais densas que nós emanamos é o medo. Nós constatamos espiritualmente que o medo é uma das energias tão baixas quanto o ódio. Em canais diferentes, o ódio é uma energia baixíssima e o medo também. E o medo, ele projeta de nós frequências muito densas. E o medo oriundo do não esclarecimento, do não despertar da consciência,
do não despertar da centelha sagrada. O medo vem da pouca fé, e uma fé esclarecida, né? Uma fé que nos ensina. Então, fatalidade é o termo que nós aqui usamos, mas não existe uma fatalidade, algo que acontece e não era para acontecer. Porque o que acontece ou foi programado, ou é retorno de energias que nós emanamos. Se nós emanamos o pânico, nós vamos ter encontro destas situações que nós temos desespero. Elas virão para nós no sentido de aprendizado. Então, o que nós chamamos de fatalidade são situações que modificam o nosso dia a dia, mas que a espiritualidade tem total controle do que está acontecendo. E não vai acontecer nada que não tenha que acontecer sem a permissão da espiritualidade, mesmo que sejam energias que nós deliberamos. Ou seja, eu emano uma energia, mas se eu preciso passar por outras coisas e aquilo não está no planejamento de uma anomalia física, de um acidente, de uma morte repentina, não vai acontecer. Nós só morremos na véspera por suicídio, direto ou indireto. Então, foi uma fatalidade. Não, havia um planejamento de desencarne. A forma como ocorre é que para nós se torna uma fatalidade, porque é algo que nós não aceitamos, nós não acreditamos, nós não queríamos. Então, antes da gente entrar nessas perguntas, que são muito importantes, nós pensamos assim, mas é justo acontecer isso com aquela pessoa? É justo uma fatalidade com um bebê? É justo aquele acidente? Eles acabaram de casar ou voltaram de uma viagem? Essas situações nos pegam de sopetão, apesar de espiritualmente sermos avisados. Mas o nosso medo nos impede de reconhecer estas orientações. Então, quando nós vamos estudando e vamos esclarecendo a nossa consciência espiritual, esta luz interna vai aumentando, as vibrações de medo vão diminuindo, as vibrações de ódio, mágoa, revolta, vingança vão sendo extirpadas. E o que acontece? Os retornos passam a se modificar. Os retornos são mais suaves. Como também há um projeto numa situação ali difícil. Mas antes daquela situação, eu tenho uma transformação enorme do meu espírito. Aquilo pode ser modificado ou suavizado. Pode, às vezes, até aquela pessoa ter mais tempo ali para realizar uma tarefa na Terra. Então, tudo depende, mesmo as coisas que nós trazemos, as situações que nós precisamos passar, quando nós agimos na mudança e na melhora, essas fatalidades, entre aspas, muitas delas podem ser apaziguadas. Mesmo porque o nosso entendimento já se modifica. A nossa resignação já aumenta. Então, deixa de ser uma fatalidade e passa a ser um aprendizado ao espírito desperto, ao espírito esclarecido. Quanto mais nós estudamos, mais nós entendemos que nós não aceitamos os desencarnes, ainda não aceitamos, porque nós estamos aqui na terceira dimensão. Mas a retirada das pessoas na Terra, elas são necessárias e são libertações para o plano espiritual. Mas nós vemos muitas vezes, na grande maioria, como fatalidades. E é um percurso natural que nós temos aqui na Terra. Né? Mas nós temos esta questão da fatalidade. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, sabendo que Ele é todo o poder e toda a sabedoria,
e ele rege nossa vida, porque nós temos a sua centelha sagrada, e nós refletimos a sua gotícula de luz, nós temos aqui toda a força e toda a união a ele, nós não precisamos temer as fatalidades. Se nós estamos ali fazendo a liçãozinha de casa, perfeitos não somos, erramos todos os dias. Eu costumo dizer que a gente erra todos os dias. Ou em pensamento ou ação, nós erramos todos os dias. Isso ainda acontece conosco. E vai acontecer por um bom tempo. Mas, quando a nossa boa vontade, o nosso íntimo é de reforma, toda essa situação se ameniza e a espiritualidade nos alivia. Então não vamos temer. Vamos compreender. Como Jesus dizia, né? O que aconteceu, Rô? Ela saiu. Deve ter caído alguma coisa na casa dela lá. Já voltou. Olha, choveu muito, desculpa. Acho que deu instabilidade aqui, viu? Porque choveu demais. Nunca aconteceu isso, desculpa. Então, voltando. No nosso progresso, já vou parar. No nosso progresso, a gente vai descortinando essa ideia de fatalidade. Como Deus pôde fazer isto? Como Deus permitiu? E também acontece conosco uma situação que nós somos retirados de fatalidades e nós nunca damos valor para isso. Situações que ocorrem que nós somos poupados na nossa frente e nós não percebemos que aquilo foi uma fatalidade, não uma fatalidade, foi uma situação que poderia ser, aos nossos olhos, uma fatalidade, mas não era para acontecer. E não acontece. Porque a espiritualidade não permite uma situação que não cabe à energia daquele irmão. É até física, aquilo nem bate na pessoa, aquilo nem vai para a pessoa. Não precisa nem só o mentor fazer, até a física já mostra. Nós vimos que nós somos assim espirais, nós emanamos e aquilo faz uma espiral de volta. A energia de doação. E a energia do processo aqui na Terra. Então, se aquilo não faz parte do meu alinhamento energético, aquilo nem volta. Então, nós temos que entregar nossa vida a Deus, acreditar. Claro que nós vamos nos proteger, nós vamos fazer loucura, mas saber que aquilo que nós temos que passar, nós vamos passar, e o que nós não temos que passar, nós não vamos passar. Agora, deixar de ser cauteloso com a vida, não vou morrer agora, então tudo bem. Não, somos responsáveis pelos cuidados com a nossa vida. Somos cobrados do zelo com a nossa vida. O nosso respeito ao nosso organismo, nosso amor próprio. Aí já entra em outra lei, né, que é a lei do amor e do cuidado a si mesmo, tá bom? Eu vou parar, então a gente continua a fatalidade na próxima aula, porque já são 8:45. Ficou tranquilo isso para vocês? Deu para a gente entender um pouquinho, assim, que a gente tem essa situação de indignação. Na verdade, a gente deveria dizer, nossa, eu fui pega de surpresa, que aquilo já estava, né? Me pegou de surpresa, porque talvez eu não lembrasse o que foi combinado lá em cima. É que quando a gente vai encarnar, a gente está tão poderoso, a gente fala assim, eu preciso mudar tanta coisa, né? A gente vai ali com o caderno cheio de proposta. Aí chega aqui no dia a dia, aperta o calo, a gente começa a reclamar, né? Mas a gente vai conseguir. Estamos conseguindo.